Agora vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus para as nossas vidas. Eu orei durante essa semana e pedi que Deus colocasse no meu coração algo para compartilhar com você nesse momento que nós estamos todos vivendo. Então eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Salmo 46, versículo de número 10. O tema que nós vamos conversar é Deus está falando. Salmo 46, versículo de número 10 diz assim: Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Só esse versículo, queridos. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno e bondoso, agora que nós vamos estudar a sua palavra, eu peço que o Senhor possa estar iluminando os nossos olhos da fé, ó Pai, para que a gente possa compreender tuas verdades, compreender teu propósito sobre a vida de cada um de nós, Pai. Que a sua palavra encontre no nosso coração solo fértil, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a ordem desse texto é de parar de lutar, ou de se aquietar em outras traduções. O verbo hebraico, a palavra que foi traduzida como parar ou aquietar, está num tempo verbal que expressa a realidade da pessoa que se mantém quieto. Significa relaxar, significa abandonar, abster-se. E juntando tudo, poderíamos dizer que quando nós estamos desejando ouvir a voz de Deus, precisamos intencionalmente parar, refriar do nosso ritmo de vida, relaxar, abandonar coisas secundárias e abster-se de coisas que não são prioridades. Se você ler todo o Salmo, você vai perceber que tem contexto de guerra, tem contexto de medos, de que os exércitos pudessem tomar o povo. Então, existe toda uma tensão em volta do texto. E vem essa palavra do Senhor dizendo, olha, se aquietem e saibam, eu sou o Rei de todo o mundo. Se acalma. Se você quiser ouvir a voz de Deus, nós precisamos, para isso, se acalmar, se aquietar, relaxar na presença do Senhor. Às vezes é muito comum, né, que na correria a gente deixe passar e não consiga ter um tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus. Por isso a gente fez aquela enquete. O que você tem feito para poder ouvir a voz de Deus nesse momento? Comumente, Deus não fala com quem está agitado, quem está falando demais, correndo para lá e para cá. Pessoas distraídas e entretidas não dão muita atenção a Deus e não valorizam a sua voz. Há um outro texto que mostra duas irmãs. Uma se acalmou, se lançou aos pés de Jesus e ali, relaxada, ouvia seus ensinos. E o Senhor fala, olha, sua postura foi a correta. Enquanto que a outra irmã estava muito preocupada com a reunião, estava muito preocupada em atender todos os convidados, e por conta dessa correria, ela não conseguia ouvir os ensinos do mestre. E Jesus fala, olha, não é esta a postura de um adorador, não é essa a postura. Então, queridos, para ouvir a voz de Deus, é necessário ter um coração quieto, uma mente quieta, um ânimo quieto e um corpo quieto. Se você quiser ouvir a Deus, precisa se aproximar dele, precisa estar a sós com ele, ficar em silêncio e estar no local silencioso. Precisa acalmar todas as vozes do seu coração para poder ouvir a voz de Deus. Nesse sentido, você pode perguntar, mas como eu posso, como é que Deus vai falar comigo? E eu quero refletir com vocês 4 ideias. Simples, mas que vão te ajudar. E a primeira delas, Deus falará com você por meio da sua palavra. Para nós, cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é, como o nome já sugere, palavras que vieram de Deus para as nossas vidas. São 66 livros que tem ali dentro da nossa Bíblia. São vários autores, mas esses autores, essas pessoas foram homens e mulheres inspirados por Deus para
serás o instrumento que Deus usou para transmitir a sua verdade para você e para mim. Para nós cristãos, ela é a Escritura Sagrada, um livro realmente importante, a base, o manual para a nossa vida. E Deus espera que nós busquemos olhar, ler, meditar em sua palavra. Jesus fazia isso. Jesus ia para o templo, ele lia os textos bíblicos, Jesus estava no meio das pessoas que estudavam a Bíblia enquanto ele era criança, a gente vê isso tudo registrado nos evangelhos. Então, Jesus fazia isso como nosso exemplo, nós também precisamos fazer. E a Bíblia é muito importante para nós. Ela é a revelação de Deus para nós. É ali, através do estudo dessa palavra, através da leitura da Bíblia, através de dedicar tempo nesse livro sagrado, que nós vamos perceber Deus se manifestando, nós vamos perceber e viver e desfrutar de uma intimidade com Deus, e nós vamos perceber que Deus vai se deixar conhecer. Assim como quando nós nos relacionamos com uma pessoa, e conforme a gente vai caminhando ao lado dela, convivendo com ela, nós vamos conhecendo o jeitinho dessa pessoa, o sorriso, a fala, e de repente, num telefone, se ela fala um alô diferente, você já percebeu que a pessoa não está bem. E aí você pergunta, o que foi que aconteceu? Que cara é essa? Por que você está assim? E isso só ocorre quando há intimidade, quando nós conhecemos, quando nós estamos juntos, convivemos, a pessoa vai se revelando, se deixando conhecer. E assim também, irmãos, a Bíblia é uma maneira de você conhecer Deus, de você perceber a verdade, a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. A Bíblia, ela é a revelação especial de Deus para nós. Nela, aprendemos sobre como Deus se mostrou, como ele se deixou conhecer. O Antigo Testamento narra várias histórias desse Deus que se deixa conhecer, que se revela ao homem, cujo relacionamento com os homens, por exemplo, com Abraão ali, era para servir de modelo para abençoar todas as famílias da terra. Na Bíblia, nós temos o registro do nascimento de Jesus, o Deus encarnado. Ali nós percebemos detalhes de sua vida, detalhes da sua experiência, o testemunho de 4 evangelistas contando na sua perspectiva como foi Jesus, a experiência de estar com ele, de viver com ele, de sentir o cheirinho dele, de poder comer do pão que ele multiplicou, de poder viver todas aquelas histórias. E é muito legal quando você pode meditar nisso e entrar nessas histórias, passar esse filme na sua cabeça. É maravilhoso, é muito bom e a gente vai crendo mais, a gente vai crescendo na fé, a gente vai nutrir a fé quando a gente faz isso. Através da Bíblia, da leitura e estudo da palavra, somos orientados a como desenvolver esse nosso relacionamento com Deus. Deus está falando e Ele falará com você através da sua palavra. Há um pastor americano chamado John Piper, e ele diz assim: não diga que Deus está em silêncio quando a sua Bíblia está fechada. Deus não se cala, Deus não deixou de falar, ou Deus não abandonou a gente à própria sorte. Muito pelo contrário, Ele continua falando, Ele vai continuar a falar. E uma maneira especial dele se comunicar conosco, sim, é através da sua palavra. Busque a Ele de todo o coração, pegue esse livro sagrado, abra esse livro, leia esse livro, coma essas palavras, eu tenho certeza. Você vai ter uma experiência extraordinária com Deus, maravilhosa e sem igual. Talvez você já tenha vivido um momento assim, você está passando por uma angústia, uma luta, e você abre a Bíblia, só abre, e de repente o texto que está ali era justamente aquele que eu precisava ouvir naquele momento. Parecia que em cima daquela página estava escrito meu nome, assim, Alessandro, essa aqui é para você. Eu te desafio, querido, se abra e busque ler, estudar a palavra de Deus. Com isso você vai, sem dúvida nenhuma, crescer no conhecimento e na revelação de Deus para você. Segunda ideia que eu quero compartilhar com você, Deus também falará com você por meio da pregação e do ensino da palavra. A
pregação e o ensino desta palavra é, sem dúvida, um tremendo instrumento para que Deus possa ministrar ao seu coração. Quando queremos aprender sobre um determinado assunto, nós buscamos especialistas, pessoas que se dedicam e estudam sobre a tal área. Por exemplo, se eu quero aprender sobre medicina, bom, nada melhor do que ir para uma faculdade de medicina. E lá você vai ter contato com doutores, você vai ter contato com pessoas especialistas, pessoas que se dedicam sua vida para poder ajudar aqueles alunos a receberem o melhor conhecimento, a receberem aquilo que a universidade tem de melhor para oferecer nesta área. Queridos, aprender sobre Deus também é semelhante. É por meio dos teólogos, por meio daquelas pessoas que se dedicam, daqueles que estudaram, que você vai receber uma informação mais adequada e limpa e cristalina sobre Deus. Não se espera enxergar Deus através de novelas, de filmes ou músicas. Ele pode também se revelar nisso, mas não seria esse o caminho primário para Deus se manifestar. Ouvir a palavra e o ensino da Bíblia, das Escrituras Sagradas, sim, vão te ajudar a perceber Deus falando ao seu coração. Ele espera que você decida ouvir a sua palavra explicada. Deus espera que você decida ouvir a sua palavra aplicada na sua vida. Embora a Bíblia esteja na nossa língua, ela não foi escrita em português. E também não foi escrita para o povo da cidade onde você mora e nem para o povo desta época em que nós vivemos. A Bíblia foi escrita, alguns livros mais recentes, há 2000 anos atrás. O mais recente texto da Bíblia foi escrito há quase 2000 anos de nós. Então existe uma distância muito grande de tempo, de contexto. Os estudiosos, eu fiz teologia, e quando a gente faz teologia, nós temos que estudar contexto histórico, nós temos que estudar a história de Israel, a história daquele povo, a história daquele momento, para que a gente possa fazer uma boa exegese, um estudo aprofundado do que aquele texto quis dizer quando ele foi escrito. Então, é muito importante para que se tenha uma boa interpretação, que tenha uma boa base de estudo, porque senão a gente vai pegar um texto, tirar do seu contexto e usá-lo para um momento que, de repente, eu estou criando até uma heresia. E, nesse sentido, eu não posso simplesmente abrir, ler e achar que aquilo é aquilo daquele jeito. Espera aí, isso aí é até um anacronismo, pegar um texto fora de tempo e querer encaixar para uma situação. Não é assim que se deve estudar. Por isso, Deus falará a você por meio da pregação e do ensino, porque quem ensina, quem prega, tem que estudar, tem que ter como base todo esse material para que se faça uma boa hermenêutica, uma boa interpretação do texto, a fim de que o texto se torne aplicável às nossas vidas hoje. Não é? Como eu disse, o texto mais moderno da Bíblia foi escrito há 2000 anos de nós. Então é muito importante que você deseje estudar a Bíblia, compreender aquelas verdades, compreender aquilo que o texto quer dizer. Mas eu quero fazer uma ressalva para que você não ouça qualquer coisa que é ensinada em nome de Deus. Ok? Houve um momento da história que a gente estuda no século XIV, em que surgiu uma doença chamada peste negra. E ela foi considerada uma das mais devastadoras pandemias da história humana. No auge da peste negra, entre 1346 e 1353, só na Europa, estimava-se que 1/3 da população morreu por causa dessa doença, que era causada por uma bactéria transmitida ao ser humano através das pulgas. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial naquele momento em torno de 450 milhões de pessoas para algo em torno de 350 a 370 milhões de pessoas. E essa doença continuou a aparecer de forma intermitente, de geração em geração, especialmente ali na Europa, até praticamente desaparecer só no começo do século XVIII.
Mas entre o século XIV e o século XVIII foram 400 anos de luta para combater a doença. O conhecimento e os recursos que eles possuíam naquele momento eram limitados. E a doença vinha em ondas, porque cada epidemia matava os indivíduos suscetíveis, deixando só os mortos e os restantes que eram imunes. E quando essa nova geração não imune crescia, é que havia novamente suficiente número de pessoas vulneráveis para que a infecção se propagasse outra vez. Então, vinha uma onda, depois de um tempo vinha outra. E no meio desses séculos, esses 400 anos aí de combate a essa praga, em uma dessas ondas, a doença ocorreu quando Martinho Lutero, um reformador, pastoreava a sua igreja. E encontramos nos livros dos historiadores uma frase que Lutero declarou para a sua igreja durante esse período. Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então, farei vapor, ajudarei a purificar o ar e a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir ou poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não serei responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que esta é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata, e não tenta a Deus. Nesse momento, queridos, que a gente está vivendo tudo isso, às vezes eu ouço pastores do Apocalipse falando e pregando coisas que, ao invés de trazer calma e paz ao coração, ao invés de trazer cuidado com o seu rebanho, provoca uma situação ao contrário, de exposição, de aglomeração, de... Olha, queridos, como eu disse, Deus vai falar com você, sim, através do estudo da palavra, mas cuidado. Ouça pastores que têm estimulado, sim, o seu rebanho ao cuidado. Foi isso que Lutero fez naquele momento, porque eles viveram isso. A igreja estava presente naquele momento e dentre aquele enorme número de gente que morreu, estavam pessoas que amavam a Deus e eram tementes ao Senhor. Nós, pastores, devemos estimular o cuidado, o seu cuidado, a forma como você deve lidar com as situações. Nós, pastores, líderes, devemos zelar pelo bem-estar das pessoas e propagar uma fé racional. Uma fé que olha para Deus e que clama para Deus, mas que faz o que tem que ser feito, que toma todo o cuidado, que busca o bem, que busca aquilo que é o melhor para toda a sociedade. Já ouvi frases assim, se Deus quiser, né, nós não vamos pegar isso, ou se Deus quis assim, né, puxa vida, Deus está bravo, ou Deus está castigando o mundo, porque agora é o fim do mundo, é as pragas do Apocalipse. Cuidado, para que a sua fé não seja uma fé alienante, meu querido irmão, para que a sua fé não seja desprovida de inteligência, tá bom? O mundo já viveu momentos bem horríveis e a gente não sabe o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, mas enquanto isso, faça o seguinte, adore a Deus e use álcool gel. Adore a Deus e se proteja. Adore a Deus e, como o Lutero falou, faça o que for necessário a fim de manter a saúde e o bem-estar da sua família, tá bom? Continuando, terceira ideia que eu quero compartilhar com vocês. Deus também falará com você através de pessoas. Deus está usando pessoas ao seu redor para serem instrumentos para te abençoar. Se você se lembra, Jesus fala que nós somos o corpo dele aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Significa que nós somos a boca, nós somos as mãos, nós somos os pés. Ou seja, é através de nós que o Senhor Jesus vai realizar a obra aqui e agora. Inclusive ele fala assim, olha, se você der um copo de água, pelo menos em meu nome, a um daqueles pequeninos, é a mim que você está fazendo. Então nós somos, você e eu, somos agentes, somos o corpo de Cristo. E nós
podemos ser instrumentos, sim, nas mãos do Pai. Deus falará a você usando esses instrumentos. Pessoas que estão próximas, pessoas que são instrumentos para a sua edificação, para elevar o seu espírito, para motivar para o bem. E isso é o que o Senhor espera dos seus discípulos, que a gente faça o mesmo que Jesus fez. Querido irmão, conserve pessoas pessoas assim, altivas do seu lado, pessoas que sejam bênção, que torçam por você, que te estimulem, que te ajudem a andar, que te ajudem a levantar, que te ajudem a olhar para o alto, que você seja também uma pessoa assim para aqueles que te cercam. Cuidado com pessoas tóxicas, pessoas que te levam para baixo, pessoas que podiam ter ficado caladas, mas não ficaram. Podia ter feito bem, mas não fizeram. Cuidado. Cuidado com essas pessoas. Mas seja uma bênção para quem você pode ser, com as pessoas que estão ao seu redor. Estimule agora os idosos, às vezes a dificuldade, a teimosia de querer sair, de poder. Tenha sabedoria, tenha tato, paciência e faça o bem. Se não puder fazer tudo, faça o que você puder. Quarta ideia que eu quero compartilhar com você. Deus também falará com você por meio das circunstâncias. Eu não tenho dúvida de que há coisas acontecendo ao nosso redor que Deus está falando de uma maneira tão clara, mas nós continuamos não querendo ouvir. Muitas vezes isso acontece, né, irmãos? A pessoa começa a falar de um assunto que a gente não quer ouvir, e aí a gente rapidamente interrompe aquela pessoa falando uma outra coisa, soltando uma outra ideia para desviar o assunto. Não quero falar sobre isso. Ou, quando a pessoa insiste, a gente simplesmente vira as costas e sai fora. Deus está falando. E às vezes nós estamos nos negando a ouvir. Pense bem, querido. Será que Deus já não está ministrando ao seu coração algumas coisas? Será que esse momento todo já não está nos dizendo algo que precisamos rever em nossas vidas? Durante essa semana, eu recebi um postzinho e o Pai mandou a humanidade inteira para o cantinho do pensamento. Cara, que massa. Sabe quando o filho da gente desobedece? Aí você fala, ó, você vai sentar ali no cantinho do pensamento. Pensa um pouquinho no que você fez. E aí a criança vai lá e depois de alguns minutos você pergunta, e aí, pensou? E aí a criança, não, então pare e pense. Por que você está aí no cantinho? Super Nani gostava muito disso, né? Do cantinho da disciplina ou cantinho do pensamento. Quando a criança precisa parar e entender que ela está ali, limitada da sua liberdade de ir e vir, porque alguma coisa de errado ela fez. E esse post foi bem chocante. E o Pai mandou a humanidade inteira para o cantinho do pensamento. Quando a gente não escuta, quando a gente não quer ouvir, quando a gente foge do assunto, e o assunto é sério e precisa ser conversado, a gente tem que dar uma chacoalhada. Senta aqui, olha aqui nos meus olhos. Eu preciso conversar com você sobre isso. E nesse caso, irmãos, será que nós já estamos percebendo e entendendo o que o Senhor queria de você? Estamos de quarentena, estamos com a nossa liberdade cerceada, não podemos ir e vir, estamos parados. E às vezes estamos dentro de casa com as pessoas da nossa família, trancados cada um em um quarto. Durante a semana, a gente já estava distante um dos outros. E agora que Deus falou, para tudo e fica todo mundo junto, a gente dá um jeito de se conectar com outras pessoas e de não se conectar com o próximo que nos é mais próximo. Quando Jesus foi interrogado sobre como ele poderia resumir todos os mandamentos, Jesus falou, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo, tão importante quanto este, é amarás o seu próximo como a ti mesmo. Querido, amar a Deus, a gente fala que ama, a gente está aqui agora adorando, e depois amar o próximo, mas o próximo mais próximo é a sua casa. Está precisando tomar algumas atitudes para melhorar o
relacionamento dentro da sua casa? O que você tem feito nessa direção? Será que nós vamos conseguir sair desse tempo de quarentena melhores do que quando nós começamos esse momento? Ou estamos focados, e tão somente focados nas questões financeiras, no prejuízo que todos estamos tendo, e não estamos olhando que de repente Deus nos colocou no cantinho do pensamento porque as nossas prioridades estavam equivocadas? É o momento, queridos, de tentarmos olhar e entender como que funciona aquele versículo que diz assim: em tudo dai graças. Significa dar graças por todas as coisas, inclusive por aquelas que não foram tão boas assim. Então, é o momento de nós pararmos e olharmos para esse momento, para essa situação, para isso tudo que nosso mundo está vivendo, que o nosso país está vivendo, e fazermos desta situação uma oportunidade para nós crescermos, uma oportunidade para aprendermos, uma oportunidade para amar mais, para viver melhor, para aprender com os erros. E o mais ainda, né? O mais importante ainda, aprender com os erros dos outros. Porque aí a gente viu a relação de como o governo se posicionou, como os países reagiram a essa pandemia e o impacto disso, né? Agora já estão revendo os números aqui com relação a nós no Brasil, porque a gente teve uma atitude de iniciar preventivamente essa quarentena antes da pandemia, né? Antes da contaminação comunitária. E a gente conseguiu. Estamos aí num caminho que os biólogos, que os estudiosos dizem ser melhor do que se não tivéssemos tomado essas precauções. Mas, ótimo. Tem gente aí da saúde, tem gente aí dos governos, tem gente pensando, mas você, o que você tem feito para que esse tempo de quarentena seja um tempo de crescimento e edificação? Para que esse momento de parar, de ficar recluso, seja uma experiência para crescer, uma oportunidade de crescimento, uma janela de aprendizado para você, para o seu casamento, para a relação com seus filhos, para colocar as coisas certas nos lugares certos, rever as prioridades. Deus está falando por meio das circunstâncias. Concluindo, queridos, muitas vezes eu acho que eu estou distraído e não consigo ouvir a Deus. Embora seja pastor, embora tenha uma rotina diferente para poder dedicar-me a Deus, mas mesmo assim, às vezes eu me perco nos afazeres, na correria, no vai e vem, os meus horários são alternativos, às vezes meus filhos estão em casa e eu estou trabalhando, às vezes eu tenho que fazer uma visita noturna e por conta disso eu estou distante dos meus filhos, mas será que Deus não está falando assim, Alessandro? Não tem que melhorar algumas coisas aí? Com todas as coisas que envolvem a sua casa, o que você tem feito para ser mais pai, mais exemplo para os seus filhos, ser mais instrumento de Deus na vida dessas pessoas que eu coloquei junto de você? Seu cônjuge, seus filhos. Agora está bem reduzido, né, irmãos? O nosso espaço é a nossa casa. Não é nem os parentes. Eu tenho falado com os meus pais, eu tenho mandado um vídeo para eles, mas agora reduziu a nossa casa, você e a sua casa. Como estamos aproveitando essa situação? Deus tem falado com você, querido? Deus tem falado com você, minha irmã? Eu espero que sim. Eu espero que essas dicas te ajudem a perceber ainda mais o que Deus pode fazer na sua vida, tá bom? Agora eu queria orar com você. Se essa palavra fez sentido para você, tome posse. Se você puder, depois desse vídeo, sair daqui uma pessoa melhor, era esse o meu desejo. Que você pudesse sair daqui fortalecido na fé, para caminhar e encarar toda essa situação com os olhos de alguém que reconhece que Deus está do seu lado e que Deus quer o melhor e tem o melhor para você, tá bom? Pense nisso, haja, não fique parado, para que a gente possa sair desse tempo melhores em nossos casamentos, melhores como pessoas e pessoas que valorizam aquilo que realmente tem importância, ok? Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor tem
nos dado a oportunidade de revisarmos nossas vidas, revisarmos casamentos. O Senhor tem nos dado a oportunidade de olhar para a nossa casa e pensar como temos dirigido a nossa família, o nosso casamento, a relação com os nossos filhos. E eu peço, em nome de Jesus, Senhor, dá a nós sabedoria do alto para podermos fazer com que esse tempo seja um tempo de crescimento, para que sejamos bênção na vida de nossos cônjuges e na vida de nossos filhos. Nos ajuda, Pai, porque talvez não nos aquietamos, porque mesmo vivendo esse momento, deixamos o nosso coração aflito, nossos ouvidos abertos às fake news, abertos às coisas horríveis que estão acontecendo, e nem isto tem nos feito perceber que é o momento de pararmos e olharmos para Ti. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre os meus irmãos e irmãs que estão assistindo, que estão participando conosco desse culto virtual. Ajude-os, ó Pai, para que possam repensar em suas vidas, seus relacionamentos, para que possam usar a tecnologia não como um entretenimento só, mas que possam também usar a tecnologia para aproximar cada um daquilo que realmente é importante, das pessoas que lhes são importantes, Pai. Em nome de Jesus, ajuda, dirige, ilumina a vida de cada um, ó Deus, para que possamos sair desse momento de quarentena muito melhor e mais fortalecidos em Ti. Sair dali mais focados naquilo que realmente deve ter prioridade em nossas vidas. Sairmos dali valorizando aquilo que realmente o Senhor considera importante, Pai. Nos ajuda. Fala conosco, Senhor, e nos conduz, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém?